Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, eu resolvi fazer um pequeno resumo sobre os assuntos que irão cair nesta segunda avaliação de arte para vocês. Lembrem-se, pessoal, que o livro que nós estamos trabalhando para a nossa segunda avaliação é o livro 1, aquele livro que a gente já trabalhou lá no primeiro bimestre, tudo bem? E só relembrando dos assuntos que nós já estudamos no livro 1, a gente falou dos parâmetros do som, né, e a escala musical, a gente falou das iluminuras, a gente falou da escultura e das civilizações pré-colombianas. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer assim um resumo bem bacana, bem legal, para que a gente fique por dentro, né? E que a gente relembre tudo aquilo que a gente já trabalhou lá nos 2 primeiros meses do ano de 2020. Bom, pessoal, os parâmetros do som e a escala musical, né? Os sons eles podem ser classificados de acordo com 4 parâmetros. Quais são eles, pessoal? A intensidade, a altura, o timbre e a duração. A intensidade, pessoal, lembram que ela tem a ver com o quê? Com a força, né? Com a potência que vai ser realizada aquele som. Já a altura tem a ver com o quê? Com a frequência, né? Um som alto e um som grave. Um som alto e um som grave. Já a intensidade tem a ver com a força, com a potência, com o volume. Então, quando a gente aumenta o volume da nossa TV, do nosso rádio, a gente não está deixando ele alto, a gente está deixando ele mais forte. E quando a gente diminui, a gente deixa ele mais fraco. A altura, ela tem a ver com o agudo e com o grave. Tudo bem? Já o timbre, pessoal, é a identidade, né, sonora, é aquela fonte da onde a gente reconhece que vem o som, né? É aquilo que distingue um som do outro. A gente consegue identificar quando o som vem de uma guitarra, de um violão, de um piano, de um contrabaixo, até mesmo a voz dos nossos parentes, né? A gente consegue identificar. Então, é o timbre que vai fazer com que a gente consiga, né, relacionar o som à sua fonte sonora. E a duração ela tem a ver com o tempo, né? Lembra que eu falei para vocês que o tempo na música ele é medido por batidas por minuto. Tem até um reloginho que é o metrônomo, né? Que é capaz de medir essas batidas por minuto. Muito bem. Então esses são os 4 parâmetros sonoros. Subseguindo, pessoal, a gente viu que esses sons no decorrer do tempo, né, principalmente lá na Idade Média, os sons eles começaram a se organizar, né, em uma escrita universal chamada partitura, né? A partitura ela é a escrita universal da música. Todo mundo, todo estudioso de música consegue fazer a leitura desses símbolos que vão começar a organizar esses sons em escalas. Percebam, pessoal, que toda partitura tem essas linhas que cortam na horizontal. Essas linhas, essas 5 linhas, se chamam pentagrama. E quando se começa uma partitura, começa-se sempre com uma clave. Lembra lá do significado da palavra clave, que significa chave. É ela que vai abrir, não é? As notas musicais organizadas. Lembra lá das 7 notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não é? Então, essa clave ela vai abrir, né, uma música, uma organização musical em uma partitura. E lembrem-se que a gente estudou os 3 tipos de chaves, pessoal. Os 3 tipos de claves. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Cada uma é simbolizada por esses, né, elementos que vocês estão vendo aqui no livro. Tá bom? Um outro momento dos nossos estudos relacionados à música, né, a gente falou um pouco sobre a Idade Média, né, em que os músicos eles passavam por um rigoroso aprendizado e que geralmente estava ligado às tradições religiosas. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que os livros sagrados eles eram feitos, eles eram produzidos à mão. E a gente viu que, além da parte textual, nós tínhamos também as ilustrações, que eram as famosas iluminuras, né? As iluminuras, elas eram essas ilustrações que serviam para decorar os livros sagrados, né? Os escritos lá
feito, produzido pelos monges. Tudo bem, pessoal? Até porque a maioria das pessoas, principalmente as pessoas do povo, elas não sabiam ler nem escrever. Então, se elas não conseguissem ler, né, a parte textual, mas elas conseguiam entender a parte visual, as ilustrações, a parte decorativa. Tudo bem? O tema 2 está relacionado à escultura, né? A gente viu que a escultura ela é um objeto tridimensional, ou seja, ela pode ser vista de todos os lados. Ela apresenta altura, largura e volume, profundidade. Por isso que ela é chamada de arte tridimensional. Tudo bem, pessoal? E quando a gente falou da escultura, a gente viu que ela pode ser feita com diversos materiais, como argila, massinha, papel, metal, madeira, plástico, borracha, etc. E dentro deste assunto, a gente viu que há várias técnicas de se realizar, de se fazer uma escultura. E a gente destacou aqui a técnica da modelagem e a técnica do entalhe. Lembrem-se que a modelagem é um procedimento em que o artista, né, utiliza as mãos. O artista ele vai moldar um ou mais materiais, como barro, massa ou cera, para criar objetos tridimensionais. Já o entalhe, ele consiste em criar formas por meio da eliminação de partes, né, de um material duro, como pedra-sabão, né, a madeira, né? Ele sempre vai utilizar uma ferramenta para desbastar, né, para ir cortando os excessos e dando forma a esses objetos. Mas existem muitas outras técnicas, pessoal, como a técnica construtiva, em que eu vou utilizar materiais, né, agregados, diversos materiais em uma mesma obra, como ferro, tecido ou madeira. Como a gente observa aqui nesse exemplo ao lado, pessoal. Nós temos aqui a presença de madeira, nós temos uma amarração aqui, né, feitas com fios coloridos, objetos coloridos aqui. Então, nós temos diversos materiais que vão dar um formato único, que vão resultar em uma escultura. E aqui nós temos uma escultura meio que moderna, meio que tradicional ao mesmo tempo, não é? Subseguindo, pessoal, a gente fez uma análise dessa instalação em que o artista utilizou elementos que lembram muito madeira, né? Materiais agregados que dão esse corpo a essa escultura. Já aqui, a gente trabalhou a questão da verossimilhança, não é? O que é a verossimilhança? A verossimilhança é a semelhança com a verdade, é a maneira de representar a natureza tal qual ela é. Como, por exemplo, essa escultura aqui, O Pensador, de Auguste Rodin. Percebam, pessoal, que ele teve um cuidado meticuloso em representar, né, a escultura tal qual é na realidade, como se fosse um corpo humano de verdade. Isso é verossimilhança. Tudo bem? Já aqui na página 27, a gente faz assim uma espécie de paralelo entre a verossimilhança, não é? Como a gente vê essa escultura, em que a gente lembra muito de uma macaca e um filhote, e aqui uma escultura que foi intitulada de O Pássaro no Espaço. Percebam, pessoal, que de pássaro ela não lembra quase nada, a gente só faz essa assimilação com o pássaro por causa desse formato aqui que lembra o quê? Uma pena. Não é? Então, aqui a gente já tem uma escultura meio que abstrata, e aqui já uma escultura verossímil. Tudo bem? Um outro ponto que nós estudamos sobre a escultura foi sobre a escultura moderna de Lygia Clark, né? Percebam que nas obras em que ela fazia o chamado bicho de bolso, né? Ela utilizava metal, papel, utilizava métodos que faziam com que o espectador, o apreciador, além de ver, de contemplar, ele pudesse também interagir com esses objetos, como se fossem seres vivos, né? Como se fossem animais. Por isso que a Lygia Clark intitulou o nome desses objetos, dessas esculturas, de bicho de bolso. Interessante, não é? E, para finalizar, né, falar um pouco sobre as civilizações pré-colombianas,
né? As civilizações pré-colombianas foram civilizações antigas e que faziam parte desse contexto antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Tudo bem, pessoal? Bom, e quando a gente fala da cultura pré-colombiana, a gente fala de povos que também deixaram produções artísticas com temáticas religiosas, construídas em pedras e metais preciosos. Percebam, pessoal, que já naquela época, bem antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas, né, os povos pré-colombianos eles já produziam objetos, esculturas, utensílios, vasos, máscaras, utilizando metais preciosos, como o ouro e a prata. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido esse pequeno resumo, né? Só lembrando lá do livro 1, não esqueçam o livro 1. Né? Qualquer dúvida, podem me chamar no PV, que eu irei respondê-los. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.